Rapaziada, ora cá estamos nós para a 9ª Confraria Leonina, mais uma vez, aqui com os nossos convidados, o André, o Guilherme e o João, que vocês já conhecem, estiveram nas confrarias anteriores e vão continuar a estar, e Confraria Leonina número 9, depois de uma vitória por 3-1 em casa, contra o Alverca, num jogo em que, para todos os efeitos, no global foi um bocadinho melhor do que o jogo anterior, um bocadinho, acho que até bem melhor do que o jogo anterior, apesar da primeira parte não ter sido melhor, mas a segunda já foi bem melhor. Deu para ver alguns jogadores novos, vimos uma defesa toda nova, que ainda não tínhamos visto, tal como eu disse na live ontem, e tivemos mais alguns apontamentos interessantes, nomeadamente a entrada de jogador novo, e novas situações na frente, porque o Soares ainda não tinha jogado a titular na frente, né? E então vamos falar sobre isso tudo. Eu queria só aqui deixar, inicialmente houve pessoal que manda mensagens, nós queremos agradecer a todos que seguem a rapaziada e que vêm a confraria e que mandam mensagens, e nós vamos sempre tentar responder àquilo que o pessoal manda. E o André Carvalho, mandou um texto enorme, que obviamente a gente não vai ler aqui o texto todo, mas basicamente ele acha que o grande problema é mais a composição da equipa técnica do que propriamente o treinador, que ele acha que nós deveríamos ter uma estrutura de análise e ciência de dados de nível internacional e não temos, e ele acha que no tempo do Rabelim a equipa que ele tinha a fazer esse trabalho era melhor do que aquela que o Borges tem agora, e posto isto ele acha que a culpa é mais dessa equipa técnica do que propriamente do treinador em si. Nós podemos falar sobre isso, talvez calhe aqui durante a nossa análise falar sobre isso. O grande Luís Parreira, que também manda sempre mensagens, um grande abraço para ti, Luís, em que ele diz que ele era fã do discurso de exigência do Rabelim, apesar dele também admitir que houve uma altura em que ele não se esquece que nós fomos eliminados para a taça com o Varzim e acabámos em 4º lugar, isto no tempo do Rabelim. O problema é que depois tivemos 2 anos em que ganhámos campeonato e taça e etc, e que isso o fez esquecer um pouco esse tempo. E então o que ele pergunta é se acha que existe algum ponto comum entre o pior do tempo do Rabelim e o pior do Borges, em que a gente pode falar sobre isso também. E depois o Pedro Cerqueira, que nos mandou uma mensagem para que nós falarmos qual é a nossa opinião sobre esta questão do Sporting neste momento ser a marca mais valiosa em Portugal, avaliada em 250 milhões de euros e que teve um crescimento de 35% na última época. Bom, obrigado às três, nós vamos tentar responder aqui durante as nossas análises e dou as boas-vindas uma vez mais, grande André, grande Guilherme e grande João. O nosso Sporting ganhou, melhorou um bocadinho, ainda há muita coisa por melhorar, não é? Acho que vocês estão de acordo comigo. E, quero ouvir a vossa análise. Vocês ontem ouviram a minha, como sempre, a quente na minha live, mas olha que eu, de ontem para hoje, eu não mudo nada daquilo que eu disse. Não há nada que eu acho que tenha dito que está errado. Talvez tenha esquecido algumas coisas, mas eu hoje também vou intervindo aqui durante a nossa cena. André, vou começar por ti, estás aqui do meu lado esquerdo, bem-vindo. Qual é a tua análise ao jogo de ontem? Então, obrigado mais uma vez, rapaziada, é um prazer estar aqui com vocês. Relativamente ao jogo de ontem, o Alverca entrou como jogou na última jornada contra os Andrades, com uma boa pressão alta, e infelizmente o Sporting tem tido algumas dificuldades a lidar precisamente com esses momentos de pressão alta. Notámos logo ali ao início, até o Bá um bocadinho mais nervoso, fez ali 2 ou 3 passos assim longos, sim, falhados, que até podiam ter comprometido. E foi algo que até falou-se aqui na confraria quando da sua apresentação, que era um dos pontos fracos que o jogador tem, apesar de que acho que foi uma exibição do jogador claramente em crescendo. Acho que, por exemplo, comparado com o Diomande, a capacidade de antecipação e de agressividade boa, porque o Diomande era muito aquela agressividade, por vezes não era aquela agressividade boa, e ontem eu vi uma agressividade na bola muito boa por parte do Bá, e isto também elencámos aqui nos pontos fortes na altura.
E acho que aquela saída a 4 pelos dois centrais e depois os dois laterais também bem abertos, não deu muito bom resultado relativamente à pressão do que o Alverca estava a fazer e fez-nos com que tivéssemos que tentar jogar direto muitas vezes. E o problema disso é que não temos jogadores na frente com características para jogar direto. O que é que eu quero dizer? Como estamos a construir com muita gente atrás, naquele caso estávamos, ao jogarmos direto, depois a segunda bola, temos poucas pessoas na frente para conseguir recuperar e ganhar a segunda bola. A primeira parte, tivemos dois remates enquadrados, não é? Mais um golo na primeira parte de uma jogada completamente individual do Maxi, ali a forçar e a fazer aquilo que bem sabe melhor com a qualidade que tem. E outra coisa que vem aqui dar aso à pressão do Alverca foi que a primeira parte foi jogada toda no nosso meio campo defensivo. Ok, tivemos mais bola, mas não conseguíamos sair do nosso meio campo defensivo. E tivemos, novamente, muitas dificuldades com bola no pé, na criação de jogo. E lá está, nunca conseguimos bem lidar com essa pressão do Alverca. E eu até desconfio que se os executantes fossem outros de maior qualidade, possivelmente ainda teríamos tido problemas de maior. Na segunda parte, melhorámos um bocadinho, apesar de termos tido menos bola, mas eu acho que o que ajudou muito foi também o facto de os níveis de confiança aumentaram. Acho que se notou, a equipa estava mais confiante e isso também se refletiu um pouco na solidez da equipa, digamos assim. Mas há aqui uma questão ainda um pouco tática que eu tenho de trazer aqui à baila novamente, que eu acho que é uma das razões que ainda não estamos tão sólidos nestas 3 jornadas de campeonato oficial, que é a questão tática do Doumbia. Para já, eu acho que é um jogador que taticamente até lhe falta-lhe qualquer coisa. E há sempre uma grande distância entre ele e o Altimira. E como é que eu acho que devíamos colmatar esse facto e ter uma maior solidez no meio campo? Era jogarmos muitas vezes como jogámos na pré-temporada. Pré-temporada, jogo sim, jogo não, nós jogávamos o Silas a titular com o Altimira e o Doumbia para a esquerda. Ainda não havia o Salazar, jogava o Flávio no meio e era o Geni à direita. E eu acho que ali o Doumbia sente-se mais na sua zona de conforto, ok? Acho que são 2 papéis diferentes o que ele está a ter agora, que lhe está a ser pedido pela equipa técnica do Sporting do que ele tinha, e isso também faz parte ao jogador também ter que se adaptar a essas circunstâncias, não é? Mas eu penso que com um gajo como o Silas, mais perto do Altimira, também um médio ali 6-8, mas também tem chegado à frente o Silas, acho que se calhar era um bom complemento. O Pedro Lima, digo que não, nesta altura não seria esse tal médio, porquê? Porque ele joga mais ali, vejo mais como um 10, até era como ele jogava no Aves, era ali mais ali como 10, também segundo avançado. E eu penso que desta maneira conseguiríamos tirar melhor do Doumbia, apesar de que eu ainda só vi muito concretamente do Doumbia capacidade física, mesmo tecnicamente ainda não vi assim nada de especial, e acho que é aqui um reforço ainda que tem que se perceber muito bem o que é que se pode fazer com ele, mas ele e o Doumbia no meio campo, vou dizer que só são eles dois no meio campo, porque meio campistas, centrocampista quem joga é o Doumbia e o Altimira, não vou contar o Flávio que joga a 10 ou o Salazar que vão trocando como centrocampistas, não é? Tu reparaste, pronto, acho que... Desculpa lá interromper, tu reparaste que ele quando se soltou mais, que foi na fase final, que é quando ele consegue fazer aqueles 2 ou 3 remates, ou seja, sim. Quando ele vai melhor jogar lá mais perto da área, está mais solto. Muito melhor. Se calhar um dos problemas é esse, ele deveria jogar um pouquinho mais à frente do que se calhar aquilo que está a jogar. Muito melhor. Ou não? Se não é isso mesmo que eu quero dizer. Eu meti-o a jogar neste caso na esquerda, como extremo esquerda, a vir para o meio. Era onde eu metia a jogar e a aparecer também nessas zonas de finalização. Eu já disse isso na altura, no início. Penso que até no jogo de apresentação, o último jogo oficial que nós fizemos, agora não quero estar aqui a mentir, já não me lembro se jogou o Silas a titular com o Altimira ou se jogou o Doumbia. Estou desconfiado que foi, se puderem verificar entretanto, enquanto eu estou aqui a falar, mas ou foi no jogo antes ou nesse jogo, jogámos exatamente dessa maneira e mostramos outra solidez que acho que continua a faltar. Há uma grande distância, porque o Altimira depois cola muito aos centrais e há uma grande distância entre a linha defensiva. Não, no jogo Altimira já jogou no meio, jogou o Doumbia e o Altimira. Foi no jogo anterior, então, se não me engano.
E pronto, acho que isto é uma questão que tem que ser corrigida e tem que ser vista. Eu jogava ali com o Silas ainda não fez agora nenhum minuto também. Jogava com o Silas ali para colmatar mesmo essa questão. E depois temos, novamente, os outros dois golos também são jogadas muito em transição ofensiva, muito contra-ataque, não é jogadas oriundas de ataque contínuo do Sporting, com jogadas de início, meio e fim, como temos vindo aqui a dizer, penso que os quatro até concordamos com isto. E continuamos também um bocado, temos poucas oportunidades e temos um bocado de perdulários à frente da baliza. Temos ali aos 85, 3 vezes, 3 remates seguidos que o guarda-redes defende e ninguém é capaz de desviar a bola do guarda-redes. E ainda quero aqui dizer aqui algo também relativamente à exibição do Suárez, que acho que tem que limpar a cabeça rapidamente. Espero que o gol tenha ajudado. Houve ali 2 lances que eu não gostei mesmo. Um deles ainda estávamos a ganhar 1-0. Foi aos 52 minutos de jogo, ou seja, 1-0, o jogo completamente em aberto, não é? Que eu podia ter dado a bola à esquerda ao Flávio, ficava, se não me engano, praticamente isolado, e ele decidiu ir para o meio e acabou por, acho que nem conseguiu rematar ou perdeu a bola. E depois há um lance mais tarde também, ali na área, que ele podia ter passado a bola e podia ter decidido com melhor discernimento, mas ali acho que foi ali um bocado egoísta no processo. Remates, ele teve 3 o jogo todo. Foi 2 que chutou, bateu num adversário e foi o gol. Exatamente. Ele só teve 3 remates o jogo todo. Sim. E pronto, em termos de jogo, eu acho que houve, como o Miguel disse, e bem, houve uma melhoria, principalmente na segunda parte. Acho que não tivemos aquela. Acho que, principalmente até devido aos níveis de confiança, viu-se a equipa com mais confiança, os adeptos também estavam a apoiar, acho que isso também ajudou. Tivemos menos bola, mas eu senti sempre que o Sporting tinha o jogo controlado, muito sinceramente. E continua sempre a ser facílimo para o adversário marcar um gol ao Sporting. Isto também é um problema gravíssimo que nós temos, não é? Não é preciso haver muita quantidade de lances de gol da equipa adversária, nem muita qualidade na criação da equipa adversária para nós sofrermos um gol. Isto é aqui também algo que me aflige. 3 remates à baliza. Sim. Não é preciso criarem muito, nem com muita qualidade. Sendo que os outros 2, um foi do meio campo, quase. Foi na primeira parte, defesa facílima à figura. A outra é que foi um remate que ele cai, é um remate fora da área, mas também não vai muito desviado. Sim, não é nada ali. E é o gol, 3 remates à baliza. Sim. E essa questão ali também, acho que ele, para mim a bola é como força, ok, mas acho que ele podia ter uma abordagem um bocadinho melhor. Penso que ele até já vai a cair ali um bocado para trás, tipo do género, já se está a fazer à bola sabendo que a bola vai entrar, não é? Mostra também um bocado de falta de confiança. E em 3 jornadas, 8 golos marcados e 5 golos sofridos, assim não vamos ser campeões, né, rapaziada? Temos que começar aqui a olhar para isto e arranjar maneira de ter uma melhor solidez defensiva, maior criação de jogo ofensivo. Acho que foi um bocadinho melhor. Espero que dê para aumentar os níveis de confiança para o próximo jogo. O próximo jogo vai ser um jogo bastante complicado. Vamos ver como é que vai correr. E temos que melhorar aqui quase todos os aspectos do jogo têm que ser melhorados. Há aqui jogadores que... depois aquelas trocas entre Salazar e Flávio, é tanta troca, tanta permuta de posição que acho que não ajuda a nenhum. Flávio então à direita, acho que não dá, muito sinceramente. Salazar, outro jogo, mesmo com bola... Quando estamos assim nestas situações, os jogadores não estão a jogar bem, ele tenta sempre ir para a finta, tenta inventar. Se ele tentar jogar mais simples para ir ganhando outra vez a confiança, acho que era o melhor que ele faria. E pronto, do jogo que eu tenho basicamente a destacar é isso. Génio outra vez, nos rasgos individuais também teve em 2 golos, já está num bom momento de forma, dentro do registro do Génio, né? Não sabemos como é que vai ser o próximo jogo, né? É os altos e baixos. E é assim, rapaziada, acho que não tenho assim mais nada a dizer aqui da questão aqui do jogo jogado. Ok, Guilherme, o que é que tu viste? Bem, boas malta e desde já um abraço aos 3. Não gosto de estar aqui com vocês. Acho que vemos aqui 2 coisas principais, na minha opinião, acho que é o que eu vou começar por falar. Finalmente Rui Borges com coragem para poder sentar um móvel do Sporting, que é o Gonçalo Inácio. Acho que começámos a ganhar o jogo aí. Acho que a mudança dos 2 centrais fez toda a diferença neste jogo. Acho que é um fator que é importante de referenciarmos e percebermos que não tem nada a ver jogar com o Inácio e com o Quaresma ou jogar com o Bá e o Debast. Apesar de ser o primeiro jogo do Bá, sim, ele estava um bocadinho nervoso, é normal.
realidade de Famalicão não tem nada a ver com lutar pelo título e ser titular no Sporting, ok? Mas o Bá tem características que eu não vejo em muito mais centrais na primeira divisão. O Bá tem uma qualidade de posicionamento e de antecipação de jogo que faz-me até lembrar um bocado do Coates, aquela questão do Coates chegar sempre primeiro à bola, apesar de ser um jogador alto, ele também é um jogador bastante alto, mas ele antecipa-se muito bem na bola, encosta muito bem o corpo. Tem uma coisa que é incrível, que várias vezes aconteceu, não sei se vocês viram, sem perigo, a bola passava por ele, mas a velocidade que ele tinha na recuperação defensiva, ele é muito rápido, Eu até acho que ele é mais rápido do que o Quaresma em recuperação defensiva. Acho que isso é muito importante, tendo em conta que o Debas, às vezes, posicionalmente é um bocadinho mais... ainda não tem aquela estrutura ainda posicional para ser um centralão, digamos assim, é um jogador muito mais de pensar o jogo, muito mais de colocar a bola, e acho que o Bá ter essa velocidade para fazer dobras é importante, e também para fazer dobras ao Maxi, muitas vezes quando o Maxi sobe, temos um central rápido ali, é importante, tendo em conta que o Maxi é muito mais ofensivo do que o Fresneda. E o jogo aéreo também. Jogo aéreo. Sim, eu falo disso. Jogo aéreo, ele não perdeu, muito bom, não perdeu um duelo no jogo aéreo. Não viste aquele lance na primeira parte ao Guilherme, que foi o primeiro remate que fizemos que foi gol, o segundo remate do Flávio, foi ele que tem lá uma impulsão, ganha uma bola de cabeça muito bem, exatamente. Sim. Não, acho que temos ali central, para mim é Bá e mais 10, acho que não vai haver, seja à esquerda ou seja à direita, o Bá tem que ser titular. Nós precisamos de um central com estas características, não podemos ter temos de ter um central físico, forte físico, que é o que eu costumo dizer, um central para jogar feio quando tem que jogar feio, um central para jogar perfumado quando tem que jogar perfumado, central para ir na dobra quando tem que ir na dobra, e o Bá tem essas características e acho que temos ali, acho que é uma contratação certeira de Sporting, pelo menos não vou ter acho que não tenho grandes dúvidas disso. E depois o Debas, saída de bola, é muito melhor, os passos longos, há logo 2 passos longos, ele mete um na esquerda e um na direita, que dão logo 2 jogadas de perigo, uma do Géni, que dá uma jogada logo perigosa, e a outra penso que também do Salazar à esquerda, que ele depois atrapalha-se com a bola. Foi uma à esquerda e uma à direita. O Salazar até fica numa boa posição, mas atrapalha-se com a bola e depois tem que voltar para trás. Mas o Debas no passe longo é muito bom e acho que estava a faltar isto ao Sporting. Capacidade de jogar longo e capacidade de ter um central para segurar segurar o jogo quando é preciso segurar o jogo. E acho que eles estiveram muito bem. Acho que o Sporting sofre o gol, na minha opinião, também porque não havia necessidade de mexer nos centrais. O Quaresma entrou mal no jogo, só para falar aqui já dos centrais. O Quaresma acaba por entrar mal no jogo e está mal posicionado. Não sei se vocês veem na câmara de fora de jogo. O Quaresma sobe, o gajo está fora de jogo. O gajo do Alverca. Portanto, o Quaresma estava mal posicionado, entortou a linha toda defensiva e quando tentou chegar à bola já o Altimira também tenta vir atrás, já não consegue. Acho que não havia necessidade de mexer nos centrais. Acho que o Sporting tem que jogar com estes 2 centrais. Independentemente do Gonçalo Inácio, não sei o que é que vai acontecer até ao final do mercado, se bem que o Varandas hoje falou que o Inácio não sai, mas vamos ver. Relativamente aos centrais, acho que era isso que eu queria falar. E depois o Géni faz um grande jogo. Foi muito importante porque quando o Sporting não estávamos a conseguir construir baixo, estávamos um bocado asfixiados também porque o Alverca fez uma pressão ao meio homem quase o jogo todo. O Géni conseguimos esticar muitas vezes a bola no Géni, o Géni com qualidade, critério, parou quando tinha que parar o jogo, soltou bem o jogo, e depois é a tal questão, o Géni no 1 para 1, é o melhor jogador do campeonato, e não há grande história. Nós já sabemos isso, sabemos que muitas vezes ele falha, tem a questão de às vezes falhar na decisão, mas quando arranca no 1 para 1 e aquela primeira arrancada dele é muito forte e rápido, é muito difícil parar o Géni nesse momento. Tem sorte depois que o guarda-redes mete a bola para dentro da baliza, mas o Géni acho que nesse propósito acaba por ser um jogador fortíssimo. E na assistência para o Soares é meio golo. O Soares quando recebe a bola está isolado já, portanto acaba por ser uma visão de jogo muito boa do Géni também. Portanto, para mim o Géni foi claramente o melhor jogador em campo. E penso que sim, acho que a segunda parte é melhor do que a primeira parte também tivemos o jogo muito mastigado, acho que há algum receio também de errar, viu-se que os centrais tínhamos uma construção lenta porque o Sporting também os jogadores estavam com receio de errar. Alvalade neste momento acaba por ser muito bom para empurrar a equipa, mas também se as coisas não começam a correr bem há alguma ansiedade, o que é normal, e os jogadores têm que perceber isso. Deixa-me só, Guilherme, desculpa lá estar-te a interromper, mas deixa aí uma nota relativamente a essa questão de Alvalade apoiar ou agoirar. Uma nota de saudação à Juventude Leonina quando teve a apoiar do início até ao fim do jogo, e houve ali algumas partes em que foi muito importante eles estarem sempre a cantar, porque a malta lá da central subia tudo, até a porcaria das moscas. Desculpa lá ter-te quebrado o raciocínio, mas acho que é importante dizer isto.
Não, sim, e ressalvar que a curva sul este ano acho que vai ser muito importante. E voltarem com força toda, que é o importante. Não, mas é isso, acho que a segunda parte bastante melhor. Acho que já vimos aqui na segunda parte, principalmente quando o Sporting, a partir dos 2-0, o Sporting conseguiu construir melhores jogadas, principalmente em 2-3 toques. Os jogadores conseguiram ligar melhor na zona intermédia. Não tanto na zona de finalização, mas na zona intermédia do meio campo, o Sporting conseguiu ligar melhor. O Doumbia também, eu penso que quando ele teve um bocadinho mais de liberdade e conseguiu rodar e não ficar tão fixo naquela zona mais do meio campo, ganhámos qualidade na distribuição de bola a campo inteiro. E já vimos que é assim, eu acho que o Doumbia tem que ser um ter um bocadinho a liberdade que tinha o Mateus Nunes naquele ano, antes de ele sair com o Amorim, que era ter liberdade do campo, ele preencher o espaço. Ele só sabe que quando tem que defender, tem que ter o homem para marcar e aquele homem tem que marcar. Mas quando o Sporting tem bola, ele tem que movimentar-se à volta daquilo que é o espaço. Nem que tenha o Salazar que baixar para 8, e eu acho que isso era a solução. A solução, na minha opinião, era quando nós estamos muito asfixiados, o Salazar baixar a 8 e o Doumbia subir a 10 ou à esquerda e haver aqui uma permuta mais dos jogadores. Ou o Flávio, mas eu acho que o Flávio fisicamente não tem condições para baixar tanto para 8, mas o Salazar aguenta bem carga, eu acho que ele tem todas as condições para poder vir a 8 e ajudar um bocadinho o Sporting a ter ali uma variabilidade do Doumbia poder esticar o jogo, em que o Salazar, por exemplo, encosta e um dos centrais mete a bola e o Doumbia pode aparecer, por exemplo, entre o lateral e o central. Acho que isso pode ser uma nuance que o Sporting pode inserir, porque claramente estou de acordo com o Miguel, quando o Doumbia se soltou no jogo e principalmente com a entrada do Irán Kunda com espaço, nós tivemos muito mais perigo nessa fase do jogo, e o Doumbia, com chegada à baliza, eu penso que é outro jogador. Sinceramente, acho que é outro jogador. Temos aqui um problema, que não só podem jogar 11, e o Doumbia para jogar à esquerda ou ao meio, ou não joga ao Salazar ou não joga ao Flávio Gonçalves. Portanto, aqui tem que haver uma escolha de treinador, e pronto, e havendo mudança, temos que estar suscetíveis a que pode correr bem e pode não correr bem. Agora, pronto, porque também o Silas também entrou no primeiro jogo no Amador e não correu bem. Portanto, nós temos agora, é uma fase inicial, os jogadores mal se conhecem, alguns deles, né? E vai haver erros, vai haver risco. Eu acho que nesta fase, este 11, acho que é o que dá mais garantias, sabendo que, pronto, que ainda não há nuances táticas e não há entrosamento e os jogadores não se conhecem-se há meia dúzia de semanas. E eu acho que as coisas vão melhorar, sinceramente. Acho que nesta fase o mais importante é ganhar. Não sofrer gols era importante. Acho que o Sporting podia perfeitamente não ter sofrido gols neste jogo. Mais uma vez, e concordo com o André, o Rui Silva pode fazer melhor no golo. Ok, é uma bola de baixo para cima, nós sabemos que isso é difícil para os guarda-redes, mas um guarda-redes com a estatura dele, eu acho que uma bola entre a cara e os braços nunca pode ser uma bola pela entrada dentro da baliza daquela maneira. E acho sinceramente que o Rui atravessa uma crise de confiança grande. E pronto, e já sabemos que vem um guarda-redes do Palmeiras agora. Eu não digo que seja para titular porque acho que não vai ser, acho que o Virgínia vai sair, mas é importante que haja um guarda-redes que faça sombra ao Rui e que o aqueça um bocadinho mais nos treinos para perceber que ele não tem o lugar quentinho, porque o pior que pode acontecer é nós termos um guarda-redes que quer erre, quer não erre, vai ser titular e sabe que vai ser titular, e isso não é bom para nós. Pronto, relativamente a uma última nota, a lesão do Ioannidis, acho que isto é uma situação complicada. Ao que parece, o Ioannidis não está a treinar outra vez. Eu acho que é uma situação muito complicada. Nós temos um avançado que nós não conseguimos saber o que é que contamos, ainda mais pelo investimento que foi. Ok, que o Soares até faz um jogo razoável, mas é muito curto ainda. O Soares tem níveis de confiança muito próximos do zero. Ok, faz um golo. Já vimos que ele faz vários golos assim. O ano passado fez vários golos assim. O Soares, isolado com o guarda-redes, é muito forte na profundidade, mas depois na tomada de decisão tem duas bolas que pode dar aos colegas que rapidamente nós podíamos ter dilatado o resultado, ter ganho por mais 2, 3 golos. Não espantava ninguém se o Sporting tem ganho por 4 ou 5. Temos mais do que oportunidades para isso. Portanto, acho que é importante aqui percebermos que estado é que está o Ioannidis e como é que o Ioannidis pode ajudar a equipa, porque eu acho que esta situação de lesão atrás de lesão atrás de lesão, isto não traz segurança nenhuma. E como vimos ontem, o Nel é um miúdo que tem muita vontade, muita qualidade de jogar de costas para a baliza, mas se o Soares lesiona, nós não vamos ganhar o campeonato a jogar com o Nel a titular. Claro. E portanto, não está tem que haver aqui uma avaliação e perceber realmente se há necessidade de contratar um avançado ou não. Eu acho que a título de empréstimo podia ser interessante, tentarmos aqui ter um jogador que, se calhar internacional,
que já esteja tapado em algum clube aqui da Europa, que pudesse ir por empréstimo para exatamente isto, nestes jogos, ser um daqueles jogadores que tem 2 oportunidades de gol e possa fazer um gol. Acho que podia ser uma boa opção a explorar pelo Sporting. Vamos ver até ao fim do mercado o que é que nos reserva. Ok, João, o que é que tu viste ontem? Meus caros, muito boa tarde. Uma vez mais, um grande gosto de estar aqui na vossa presença e desta vez em pele e osso, não gravado e indiferido. Em relação aqui ao jogo, já foi praticamente tudo dito, mas eu vou fazer aqui uma análise mais abrangente. Eu acho que o Sporting convenceu um pouco mais, sobretudo na segunda parte. Pareceu-me que a equipa estava mais confortável e organizada do que nas 2 primeiras jornadas. Houve ali uma intenção clara de explorar os espaços entre a defesa e o meio campo do Alverca, que era o que nós não estávamos a conseguir fazer nos 2 primeiros jogos, aquelas tais crateras que se abriam. Ontem não se viu tanto isso. E também explorar a profundidade, esticar o jogo. Também tinha falado disso na confraria passada, embora tivesse sido uma intervenção gravada. Acho que as mudanças na defesa também ajudaram muito. E finalmente o Rui Borges teve coragem e não geriu a equipa uma vez mais pelo estatuto, mas sim pela mais-valia que os atletas podem dar para a equipa neste momento. Provavelmente terão sido aqueles que treinaram melhor durante a semana e foram os que precisamente jogaram. Já se falou aqui agora neste programa que o De Basta sair com a bola trouxe mais qualidade, que era aquilo que eu tinha dito. Se o Inácio não faz isso, então mais vale arrumar as malas e ir embora, porque era o que de facto o diferenciava dos outros defesas, é a qualidade da saída a jogar. Bem. E o De Basta trouxe precisamente isso, que era o que nós estávamos a precisar. E o Bá, na minha opinião, foi uma surpresa muito positiva, muito combativo, trouxe aquele choque que a defesa estava a precisar, ou seja, aquela presença física. O Bá ganhou muitas bolas, principalmente na segunda parte, por imposição física relativamente aos adversários. Ele começou o jogo um bocado nervoso, mas depois foi ganhando confiança com o prosseguir da partida. E espero que tenha agarrado o lugar. A exibição defensiva não foi perfeita, por causa da situação do golo, uma vez mais. Mas houve ali sinais de melhoria, pelo menos durante os primeiros 80 minutos, eu diria. A partir dos 80 minutos, já com o jogo praticamente resolvido, a equipa uma vez mais relaxou, perdeu a intensidade e foi aí que sofremos o golo. Há muitas pessoas a culpar o Quaresma. Eu reparto as culpas do golo entre o Quaresma e o Rui Silva, porque o Rui Silva, uma vez mais, na minha opinião, é mal batido. Não sei, aborda mal a bola. Há pessoal que também diz que é o Altimira. Também também está comentários pessoal a dizer que o Altimira também não... Mas também o Altimira aos 88 minutos com o jogo que fez. Exatamente, sim. Era aí que eu queria chegar. Estar a repartir as culpas por um rapaz que jogou a partida inteira, que fez um jogo muito bom, na minha opinião, com um que tinha acabado de entrar há 10 minutos e que o outro não corre. Sim, claro. Acho que é tremendamente injusto e é completamente redutor. Quer dizer, a culpa não é do Altimira, não é o Altimira que perde a bola, não é o Altimira que falha a marcação, não é o Altimira que não faz a dobra, pode lá chegar mais tarde, mas caramba, aos 88 minutos é normal que isso aconteça, e não lhe posso dizer que a culpa é dele, ok? Principalmente em função do contexto, quer dizer, estava 3-0, foi 3-1, não é propriamente grave, mas também não é abonatório, eu preferia que tivesse a clean sheet e que não tivéssemos sofrido mais um golo, porque depois isto no final, praticamente todos os golos contam, principalmente quando estamos com um dos nossos rivais sempre a rejogar na retranca e que praticamente não sofre golos. Não sofre golos, um fator decisivo no final do campeonato. Foi muito bom o Maxi ter agarrado a braçadeira de capitão, notou-se logo uma diferença abismal, mesmo da postura do próprio árbitro, o respeito que tinha em relação aos jogadores do Sporting, porque sabia que ia ser mais pressionado positivamente. E o árbitro, atenção, é um velho conhecido nosso, o Veríssimo, que é um gajo que também farta-se de errar e normalmente de tentar sempre arranjar qualquer coisa para nos prejudicar. Portanto, ontem em relação à arbitragem acho que é uma situação completamente trigo limpo, farinha a amparo, não houve nenhum caso ontem. O Altimira, estávamos a falar dele há bocado, acho que também merece destaque. Provavelmente foi um dos melhores jogadores da equipa. E deu critério no meio campo, ajudou a ligar o jogo, permitiu-nos ter mais controle quando precisávamos de ter. Mas ainda há muita coisa a corrigir, na minha opinião. Embora tenha sido uma vitória por 3-1, não estamos num nível totalmente seguro. Eu acho que temos alguns problemas de identidade na componente das dinâmicas do meio campo para a frente. E rapaziada, isto acaba por ser um bocado normal. Eu acho que também
a exigência tem que ser sempre a de ganhar e de fazer sempre o melhor, ok? Mas convençam-se de uma coisa, a equipa que vem dos tempos do Amorim já não está connosco, já acabou. E nós temos praticamente uma equipa toda nova. E os jogadores têm que se ambientar uns aos outros, pá, e têm que ganhar. E que seja nesta semana, como o Rui Borges disse, e bem, pá, que seja a errar, mas a ganhar. Isso é o que é importante. Em relação ao Doumbia, acho que há ali muito potencial, mas ainda não se sabe muito bem onde é que vamos colocar dentro do campo. E é uma coisa que se tem que decidir rapidamente, porque se é para ele ser o titular, ele tem que estar no sítio onde rende mais. Pá, ele é muito forte fisicamente, pá, e estarmos a abdicar disso uma vez mais para tentar transformar numa Morita, uma vez mais aquilo que eu tinha dito a semana passada, é um tiro, na minha opinião, completamente ao lado. O Doumbia tem que encontrar o seu espaço, pá, e provavelmente seja uma conversa que ele tenha que ter com o treinador para tentarem ali identificar qual é que é o local dentro do campo onde ele consegue render mais e ajudar mais a equipa. Pá, eu acho que foi uma boa resposta depois de um início muito tremido. Gostei muito da melhoria coletiva da nossa equipa e de alguns sinais individuais. Há muita margem para crescer, pá, especialmente na componente do meio campo e da defesa. Foi muito importante também para o Soares marcar um gol, não só para acalmar aí o burburinho todo que andei à volta dele. E sim, epá, a questão do Ioannidis é uma coisa que tem que ser esclarecida pela estrutura rapidamente, porque andávamos sempre a queixar, há 2 anos esta parte tínhamos um jogador de cristal que era o Saint Just, e agora ainda temos um gajo que nem sequer é de cristal, o gajo é de palha. Sei, pá. O homem, pá, lesiona-se sozinho, lesiona-se nos treinos, vai ao ginásio, dá um jeito nas costas, já não pode jogar. Pá, e infelizmente ele foi um jogador muito caro, que tem que apresentar rendimento desportivo, ou então, opá, foi dinheiro deitado à rua. Acredito que ele seja muito bom rapaz, eu gosto muito dele, gosto mais dele do que do Soares, já tinha dito isto antes e volto a dizê-lo. Acho que é um jogador que mexe mais as medidas e que corresponderia um bocadinho melhor àquilo que o Sporting precisa. Mas isto tem que ser esclarecido rapidamente, tem que existir aqui alguma pressão positiva por parte dos Sportingistas e do próprio Sporting para tentar perceber o que efetivamente se passa em relação ao Ioannidis. Quanto ao jogo, não tenho muito mais a dizer. Acho que desta vez a abordagem tática e das próprias substituições foi a correta, foi a acertada. Mexeu-se onde se tinha que mexer e não se fizeram aquelas coisas estapafúrdias do género. Precisamos de refrescar o meio campo e começam-se a trocar os alas, não? Que era o que tinha acontecido no último jogo. Desta vez não aconteceu nada disso. Desta vez ele fintou-me. O Borges, não foi, que a alcunha que eu lhe dou é o 60, 75, 83, que é os tempos sempre das substituições. Desta vez foi aos 68, fintou-me na primeira. Sim, e finalmente mexeu bem, deu alguns minutos ao Nel, o Nel ainda conseguiu lá falhar um golo, pá, teve um bocadinho de azar. Uma outra questão que aqui também é importante, embora tenha sido uma exibição, na generalidade, pá, de copo meio cheio, bem conseguida, nós desperdiçamos muito em frente à baliza, rapaziada. Temos que conseguir concretizar mais. Ontem era um jogo para se ganhar 5 ou 6-1, não era 3-1. Pá, ou 5 ou 6-1, ou então 4 ou 5-0. Sabes o que é preocupante? Mais do que oportunidades para conseguir fazer esse tipo de resultado. É que tu não crias muitas oportunidades, desculpa interromper, tu não crias muitas oportunidades e as que crias tu não consegues finalizar. É que nós não temos criado muito, percebes? E mesmo as crias não consegues. Sim. Esta do Nel, então, é mesmo. Pronto, só não é grave porque estávamos a ganhar 3-0 já na altura. Exatamente. O Sporting não pode ter 3 jogadores a rematar contra o guarda-redes na pequena área. Pá, isso não pode acontecer. Sim. E o guarda-redes praticamente não se mexe no mesmo local. Está no chão, está ali. Ou seja, se ele estivesse a mexer na linha, se estivesse de pé, às vezes aquelas defesas, pá, milagrosas. Não, estaram contra ele. Estaram contra ele. Estaram contra ele em todas as ocasiões. Pá, ali a do Nel é um bocado à queima-roupa, mas mesmo ali, pá, existe-se um bocado melhor e ali não é bolas rasteiras. Quando é assim, é história lá para dentro, é fora do ângulo do guarda-redes. E é assim que tem de ser. É fácil estar aqui a dizer, eu estou aqui sentado, eu também estou sentado a ver o jogo, ou às vezes de pé a reclamar, mas eles são jogadores profissionais de futebol, eles treinam a semana inteira e nestas situações, pá, não se pode mesmo perdoar.
São estas, principalmente no nosso campeonato, às vezes estas bolas entrarem ou não entrarem que dão campeonatos, e os campeonatos perdem-se sempre em jogos da tanga como o jogo na Amadora. É sempre contra os pequenos que se perdem os campeonatos. Também é importante ganhar contra os grandes, como é óbvio, mas normalmente é nestes detalhes que se fica arredado do título. Ok. Eu vou fazer aqui uma... Eu vou-vos depois só pôr aqui uma pergunta a cada um daquelas 3 que o pessoal enviou. Coisa rápida, só para a gente dar aqui uma satisfaçãozinha que é importante, não é? Que o pessoal mandou. Mas queria só aqui dar a minha opinião, que eu ontem depois não dei, não é? Na live, mas na sequência daquilo que vocês disseram. É assim, para mim, é óbvio, ainda estamos no início, não dá para estar a exigir já que a equipa esteja com um nível físico como a gente viu ano passado, o ano passado e no outro, né, de alguns jogos em que a gente acaba com 30 remates à baliza, e que chegou a acontecer, né? 30 remates à baliza, não, 30 remates no total, sendo que foram 15 à baliza e coisas assim. Claro. Nós ontem, para todos os efeitos, tivemos 7 remates à baliza, mesmo remates à baliza foram 7. O curioso é que até aos 80 e tal minutos só tínhamos 4 à baliza mesmo, ou seja, nos últimos 5 minutos é que houveram mais 3 para dar esses 7. O que me parece que o problema é que, para mim, o problema está na construção. A gente tem que criar mais, a gente tem que criar mais oportunidades de golo, tem que rematar mais, não? A gente não pode se estar a fiar, porque isto é tudo muito bonito, mas é tal história. Ontem entraram 3, mas vai haver jogos se calhar em que a gente só faz 7 e só entra um ou não entra nenhum. Nós estamos aqui a fazer uma crítica com uma toada muito positiva, mas há aqui uma coisa importante, e agora o Miguel está aí a tocar nesse aspecto da construção. Não sei se vocês, rapaziada, repararam nisto, mas o Sporting, quando está em momentos em que tem uma pressão muito alta, o Sporting não consegue sair a jogar, não consegue sair da pressão. Jogas longo, pontapé para a frente. Não consegue sair da pressão com critério. E quando chegarmos à Champions, continuamos assim e apanhamos uma equipa muito focacionada para o ataque e pressão alto, nós vamos ser atropelados. Não primeiro lance, minhas dúvidas disso. A primeira jogada que a gente faz ontem é aquela bola que é o remate para fora do Doumbia, que é uma bola que é o Geni, dá no Zalazar e o Zalazar mete para dentro e o Doumbia aparece. É a primeira vez, isto já é para aí aos 60 e tal minutos. É a primeira jogada. Né? Jogada mesmo. É uma jogada com 3 toques. Jogada a 3 toques. Isso, jogada com 3 toques. Porque os golos não é jogada de 3 toques, nenhum dos golos. 3 lances individuais. Exatamente. Transições? Ou seja, voltamos a ter a mesma questão que tínhamos tido com o Guimarães, que foi lances individuais, não há construção. A construção, a primeira é essa. Depois houve algumas, depois com a entrada também do Guilherme, depois até houve lances que até tocaram mais na bola do que aquilo que deviam. Podiam ter finalizado antes e não conseguiram. Ali na entrada da área há um lance que também é o Doumbia que atira ao lado, não sei se vocês se lembram. Ou seja, que foi quando o Doumbia começou a aparecer mais ali na... Quando chegar na área no último terço. Exatamente, isso é o lado esquerdo. Isso, depois é depois dos 70 minutos. Mas é depois dos 70 minutos. O problema está aí. Então, mas porque é que a gente não consegue fazer isso antes? Tem que haver... Mas eu acho, Miguel, sabes o que é que eu acho? E não te esqueças onde é que vais. Acho que aí o que ajudou também, relativamente aos outros jogos, foi que as bancadas também ajudaram. E tu notas claramente aí o nível de confiança da equipa a subir. Não notas? Os jogadores estavam mais confiantes naquilo que estavam a fazer. Claro que sim. Eu acho que isso foi muito importante, estás a perceber? Claro que sim. Isso também se vai construindo, não é? Exatamente. Que é a tal história que é... obviamente, se me dizem eu prefiro jogar bem e não ganhar, ou prefiro jogar mal e ganhar, é claro que eu prefiro jogar mal e ganhar. Eu quero é ganhar. Isso nem tem discussão. E até porque o ganhar, os níveis de confiança vão subindo, sobem com as vitórias. Claro, exatamente. É óbvio, sobem mais se fores com as vitórias e jogares bem, sem dúvida nenhuma, né? Mas é melhor, em níveis de confiança, é melhor ganhar o jogo e não jogar bem do que jogar bem e não ganhar o jogo. Pois, claro. Entender? Acho que estamos todos de acordo em relação a isso. E pronto, queria deixar esse registro, e depois queria também deixar um registro que, como eu disse ontem, estava à espera de um Alverca pior, ou digo, melhor para eles, pior para nós, porque sim, depois do jogo... O Chiquinho não jogou, fez muita diferença. Pode ter feito, sim. Porque depois do jogo que eu tinha visto deles lá contra a Fruta, e na verdade a Fruta ganha com 2 penaltis, não é? E nós ontem ganhámos a jogar à bola, para todos os efeitos, mal ou bem, mas ganhámos a jogar à bola, não foi com penaltis. A Fruta ganha com 2 penaltis, e nós não vamos ter a bébias nenhumas destes clubes, como tem, por exemplo,
como tiveram os rebolhos com o Casa Pila, que agora mandaram para lá deram o rego, né? Deram o rego ao Casa Pila. E foi o Araújo também, né? Também andava lá, né? Exatamente, que estas coisas de dar o rego, o Panelas pode fazer isso, a gente não entra nestes esquemas, e estas dos clubes darem a bebes a nós, depois estes festivais todos, de grandes goleadas. Mas olha, atenção que o Panelas está a voltar ao antigo, hein? Sim, eu acho que eles nem nunca deixaram de ser, o problema é que eles não têm jogadores como tinham antigamente, e então as coisas são mais difíceis, mas a mafiosice continua. Bom, e então era só deixar esses destaques. E nós não falámos aqui do Ness, o grande Ness, que ficam já a saber, meu amigo íntimo, ele diz que gosta que lhe chamem Ness. Disse numa entrevista, disse assim, eu gosto que me chamem Ness. O Ness Story, que entrou, o que é que vocês, ninguém falou dele, o que é que vocês acharam dele? Eu estava a pegar só para ouvir a vossa opinião, do pouco tempo que ele teve em campo, né? Eu acho que o gajo é parecido com o Geni, para ser honesto, mas do lado esquerdo. Mas parece que lhe faltou ali um bocado de confiança para arriscar no 1 para 1. Eu vi lá pelo menos 3 lances em que ele podia ter arriscado fazer o drible e preferiu esperar pelos companheiros chegarem mais à frente para tentar passar a bola. Se não será porque o rapaz está aí há 2 dias? Pois, eu acho que é por causa disso. Sim, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que, e não é só isso, eu acho que há uma coisa, e nós já estamos escudados com a quantidade de flops que já tivemos de extremos no Sporting, que vieram para o Sporting, que é aquela coisa do extremo que vem e dá logo ali 3 ou 4 nosadas, há um remate e não sei o quê, e a malta fica, este gajo é o próximo Nani e o caraças. E depois quando vamos a ver, é zero. E eu prefiro um jogador que vá para cima e que se perceba que ele tem inteligência para esperar pelo melhor momento, para pôr a bola, não quer ser individualista. Eu acho que isso é importante porque isso é mais fácil eu ter um jogador que vai fazer a diferença no plantel se for assim, com essas condições e características, já para não falar que ele é um miúdo, portanto isso ainda mostra que ele realmente é um jogador maduro, e isso é importante, e pode estar aqui no pico da explosão. E vi ali 3 ou 4 situações que eu acho que ele tem muitas condições para ser um jogador importante. Fisicamente acho que é um jogador que tem uma capacidade física brutal, velocista, super rápido. E teve uma coisa que eu adorei, aquele corte que ele faz, que ele vem atrás cortar a bola e dá um contra-ataque do Sporting. Isso para mim é muito importante. Ele tem uma recuperação de bola, exato. O último que eu vi assim, que era aquele gajo que não sei o que partia, é o Diaby, Depois acabou a ser assobiado. Eu não gosto disso. Se espalhou sozinho em Alvalade, sem a bola. Exatamente. Contra o Valência, lembro-me tão bem desse lance. Mais vale não criar grandes expectativas. O homem caiu sozinho. Aliás, ele há 2 anos até estava a jogar aí no Boa Vista. Não dá para tirar agora, nem é injusto tirarmos conclusões a um gajo que está lá há 3 anos. Eu acho que ele teve 4 ou 5 ações no jogo e a maioria delas até nem foram muito positivas, na minha opinião. Até ali um lance ali que ele corta para dentro e acho que ele podia ter arriscado e rematado, que ele mete a bola para o Dumbiá. E o Dumbiá tira ao lado. Exatamente. Ele podia também ter ali, como veio para dentro bem, podia ter arrematado bem, que ele também arremata bem, né? Na teoria. Vamos ver na prática cá como é que vai ser. Mas pronto, agora temos é que ter aqui atenção com as trocas dos nomes, né? O Ness e o Jess. Temos de ter atenção que não se esqueçam que também temos lá o Jess Berry. Ele ter chegado só há 3, 4 dias, acho que isso fez diferença. Claro. Também concordo. É normal. Ok. Bem, aqui rapidamente aquela questão do André Carvalho, tiro curto. Vocês acham que tem algum fundamento isto que ele diz aqui? Vocês concordam ou não concordam que nós precisamos de uma estrutura de análise e ciência de dados de nível internacional, porque esta nossa, para ele, é o principal problema da equipa técnica? João? Eu tenho uma pergunta para fazer e é sem qualquer tipo de ironia. Será que isso já não existe no clube? Parece-me um bocadinho de amador isso ainda não existir, se é um panorama praticamente transversal a qualquer equipa de existir existe. Não sei se a rapaziada o que ele diz aqui, existir, ele acha que não é boa. Ele não diz que não existe. Ele acha que não tem... Ele tem bases, tem uma fonte sustentada para poder afirmar isso. Pois, eu não sei qual é que é a alternativa. Não conseguimos saber, não conseguimos saber a qualidade das pessoas, nem sei quem são, não é? Claro. É uma informação interna muito sensível do clube. Acho que, claro, há sempre espaço para melhorar, mas rapaziada, nós não vamos falar daquilo que nós não sabemos.
Portanto, aí não posso dar uma opinião muito fundamentada nem com muita substância, porque claro. Sim, se de facto existe para margem para melhorar, vamos embora. No tempo do Rabelinho tínhamos? É a diferença era o cientista desportivo. Eu acho que não tinha tanto a ver com a questão. Eu não sei se ele quer avaliar aqui em termos de questão de lesões, nutrição, avaliação técnica. Não percebo muito bem qual é que é a área que ele acha que está mais debilitada, sinceramente. Se formos olhar para a ciência desportiva, que é aquilo que eu já falei, lembro-me de falámos sobre isto no meu registro, que é a questão de capacidade de prevenção de lesão, a capacidade de olhar para aquilo que é a nutrição do jogador. Eu acho que isso continua no Sporting, acho que o Sporting continua a ser uma referência, até porque eu lembro-me do Varandas ter falado que o nosso chefe de departamento médico recorrentemente aconselha recorrentemente a UEFA a nível de provas internacionais. Portanto, eu acho que nesse aspecto eu acho que estamos bem. Eu vou-te só aqui ler rapidamente uma parte que ele diz, que é: quando uma equipa do Sporting perde repetidamente o controle de jogos que tinha dominados, temos de perguntar o que está a ser feito durante a semana para prevenir nestes momentos. Ele diz: quem analisa, quem corrige, quem trabalha os comportamentos coletivos, quem desenvolve individualmente os jogadores. Tem equipa técnica. Estamos a falar já de uma questão técnica, mais análise técnica. Eu acho que isso depende muito. Eu vou-te só dar um exemplo. Hoje em dia, uma coisa muito importante, que se tornou muito importante no jogo, que é a questão, por exemplo, das bolas paradas. Tu tens o gajo do Arsenal, o Arsenal tem um gajo específico para as bolas paradas. Eu divido esse gajo ganha a peso de ouro, ganha mais do que treinadores principais em clubes europeus. Ou seja, há coisas aqui que depois também se tornam tão um nicho que acabam por ser um peso grande no clube. E depois também há aqui tentar perceber que hoje em dia a evolução do futebol também faz com que estas certas posições que existem possam ter já um mercado assim, quase como aos jogadores, estás a ver? Teres colocar ativos desses no clube seja muito dispendioso. Eu acho que isso também pode ser um fator aqui em questão. E a nível de análise técnica, eu até não acho que isso seja assim, porque eu até acho que o Rui Borges, um dos pontos fortes dele é a análise técnica e a preparação do jogo. Portanto, eu acho que isso até não acontece muito. O que eu acho que faltou ano passado, e acho que ele se está a referir aqui ao ano passado, e a diferença para o Amorim, é que eu acho que é a maneira como o Amorim trabalhava o grupo e a maneira como o Rui Borges trabalha o grupo. E são dois treinadores completamente distintos. Claro. Em que um levava muito pela questão emocional, pela questão do fator dos jogadores superarem até a qualidade técnica que tinham em esforço, em dar tudo o máximo. Mas depois também há uma coisa que não nos podemos esquecer, é quando o Rui Borges entra, o Rui Borges fica para aí com 7 ou 8 lesionados, que o Amorim levou-os ao máximo, foi-se embora e os jogadores rebentaram. No jogo de Braga, entre o jogo do City e do Braga, os jogadores 7 ou 8 rebentaram. E para aí 3 ficaram lesionados, ou 4. Portanto, isso às vezes também é um bocadito redutor compararmos. Ou seja, é um período de tempo em que o Sporting ganhou, com depois um treinador que chega do zero, do Guimarães, de uma realidade completamente diferente, e depois apanha com não sei quantos lesionados. Eu acho que isso é redutor. E depois o homem, o ano passado, também não tinha opções. Eu lembro-me disso. Nós, o ano passado, nós estreámos 6 jogadores da equipa a ver o ano passado. E pronto. Acho que este ano, sim. Este ano é o ano que nós podemos tirar essa Vamos ver a desculpa este ano. Qual é que é a desculpa? No final do ano, conforme corra a época, se houver uma desculpa a dizer, eu não tive opções, e já não pode dizer isso porque já tem opções. Claro. Já não pode dizer que houve cansaço porque há mais do que competições para rodar os jogadores. Claro. Portanto, João, queres falar? Vamos ver. Sim, eu acho que esta questão aqui dos dados é importante e efetivamente existe dentro do clube, mas este tipo de respostas que alguns dos adeptos estão à espera, isto é puramente baseado em estatística e em modelos de machine learning e que conseguem de facto depois ali dar algum tipo de assessoria na tomada de decisão. Mas é tudo muito relativo, rapaziada. Isto tem sempre a ver com experiências passadas e não com experiências futuras. Ou seja, basicamente o que estes modelos nos dizem é que em função de uma situação que pode ter acontecido 10 vezes no passado, que existe uma maior probabilidade dela acontecer no futuro e então, para tentarmos se calhar mitigar isso, tomamos uma decisão diferente para não cairmos no mesmo erro. Mas lá está, o futebol não é uma ciência exata, depende sempre muito da bola entrar ou não entrar, depende muito também da capacidade anímica dos jogadores, de como é que está o balneário, ou seja, isto parece simples, mas não é. Mas é assim, rapaziada, ainda assim, é uma excelente sugestão e um excelente tema para trazermos, se calhar, para uma conversa mais alargada de futuro, se tivermos a oportunidade, e agradecemos sem dúvida este contributo muito positivo aqui para o debate. Ok. Algum de vocês quer falar se existe algum ponto comum entre o pior Rabelinho e o pior Borges? Fala aí. Eu acho que existem pontos
que não são comuns, não é? É porque o Rabelim, lembro-me sempre na altura, não tinha qualquer problema em identificar os problemas e dizer onde é que estavam os problemas, não é? Nós sabíamos o que é que se passavam claramente, e parece que o Rui Borges ou não sabe ou não quer falar disso, porque quando lhe fazem perguntas, eu sei que são poucas, não é? Adequadas e sobre o jogo, é aquelas perguntas que ele também muitas vezes tenta fugir e se sente um pouco zangado até com os jornais, que as perguntas que lhe são feitas, já respondi isso, ou já me perguntaram isso mesmo. Não, mas essas perguntas que eu quero ouvir, qual é que é o problema? Porque é que o Sporting não consegue segurar vantagens? Porque é que o Sporting não cria oportunidades de gol? Eu nunca vejo o Rui Borges a falar disto. E deixa-me só aqui fazer aqui uma nota aqui. Eu ia só aproveitar para deixar aqui uma nota relativamente a essa questão. De outra coisa que também não acho que acho que foi feito também de formas diferentes, quando tivemos a revolução no plantel que nos deu o título, o primeiro título do Rabelim para agora, foi que nós não apostámos só em jogadores jovens, apostámos também em jogadores experientes. Tivemos 3, 4 jogadores bem experientes e eu acho que isso é cada vez mais um fator determinante para se ganhar títulos. E eu não sei se isto este ano não poderá ser mesmo onde nós tínhamos falhado na abordagem ao mercado, porque é tudo jogadores jovens com potencial, ok, mas precisamos também de jogadores, na minha ótica, maduros, com 30, 31 anos, e isso mostra também um bocado, se calhar, esta dança da braçadeira de capitão. Vamos lá ver como é que vai dar com o Maxi, né? Para mim é sempre triste ver gajos da formação que já estão lá há não sei quantos anos e não têm qualquer capacidade de liderança, nem conseguiram aprender com os líderes anteriores para adotarem uma braçadeira e uma postura de capitão. Mas acho que aqui uma das diferenças do tempo do Rabelim para agora do Rui Borges, e em termos dessa revolução e dessa constituição do plantel, é a falta de referências em termos de experiência, de gajos mais experientes, com a experiência de Premier League, mesmo que seja já numa fase final de carreira, eu acho que ia ajudar bastante aqui a conectar aqui estes pontos todos aqui entre esta malta jovem. Entendido. E agora só para terminar aqui, em relação que o Pedro Cerqueira mandou, em relação à questão do Sporting se ter tornado a marca mais valiosa, neste momento avaliada em 250 milhões de euros, e do crescimento dos 35% que nós tivemos na época passada, né? O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Eu vou só deixar aqui a minha picadazinha para vocês seguirem. Isto obviamente é daquelas notícias que se fossem com outros, aquelas coisas, né? Como é o Sporting, assim uma coisa entre linhas, letras pequeninas e tal. Uma coisa assim, rodapé e tal. Até fazer uma camisola. Exatamente. Tem alguma coisa a dizer sobre isto, Guilherme? Eu posso falar, posso só falar. Eu acho que é importante, acho que é o resultado do trabalho que tem sido feito nos últimos 7, 8 anos. Acho que o Sporting tem cada vez mais vindo a transformar-se numa marca sólida e de confiança no mercado. E isso faz toda a diferença, nomeadamente nós conseguimos ver não só a nível dos jogadores de qualidade que nós vendemos, basta ver todos os jogadores que o Sporting vendeu nos últimos 5, 6 anos, acima das verbas, acima de 30, 40 milhões, estão todos em grandes clubes europeus, todos têm papéis importantes em clubes europeus. Lembro-me, tirando assim o Ugarte, que foi uma venda muito boa do Sporting, teve muitas dificuldades no PSG e no United, mas todos os outros, Bruno Fernandes, o Nuno Mendes, o Vítor, o Yulman agora agarrou destaca no Atlético. O jogador de Sporting, venda de Sporting, o mercado sabe que é um jogador rentável e é um jogador com qualidade e com maturidade para entrar de caras no projeto desportivo, seja ele qual for. E acho que tem muito a ver, temos que dar os parabéns a esta direção, na minha opinião, não só pela redução de tudo o que é dívida passivo do Sporting, mas pelo acrescentar de valor, aquilo que está a ser feito no estádio, a recompra dos terrenos à volta do estádio, esta questão da potencial parceria de um player a nível minoritário no clube. Acho que tudo isto torna o Sporting neste momento a marca mais confiável a nível internacional em Portugal, e claramente que isto devia ser notícia, não só porque o Sporting neste momento é uma das empresas que mais alavanca
a nível do desporto, é maior neste momento e sempre será maior que ela banca a nível desportivo de Portugal. Portanto, a nível também internacional, nós devíamos ter outro tipo de destaque em Portugal. Já sabemos que a nível internacional o Sporting aparece em França, aparece em Inglaterra, aparece em Itália. E aqui, pronto, neste país pequenino, que realmente só há um clube que interessa, infelizmente, para eles. Obviamente nós sabemos que não temos o reconhecimento, mas nós não precisamos do reconhecimento, nós precisamos de ter trabalho e de poder dizer que temos uma época em que investimos 100 e tal milhões de euros e não é um all-in, e que o Sporting continua a ser o clube com maior cotação a nível de valorização de plantel, continua a ser o clube com maior valorização. Bem. E não precisamos fazer all-ins, nem fazer empréstimos de 200 milhões, nem andar aqui a pedir perdões fiscais à Câmara Municipal de Lisboa, nem ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa para ir a uma apresentação de um projeto desportivo de um clube. E é isso, porque o Sporting tem que continuar a ser ele próprio, respeitando os valores e aquilo que é importante no clube, e continuar a trilhar este caminho. Eu não tenho a mínima dúvida que este valor é só o início. Eu não tenho a mínima dúvida que o Sporting tem capacidade para atingir 300, 400, 500 milhões de valorização. Eu não tenho a mínima dúvida que o Sporting tem tudo para um prazo de 10, 15 anos ser um grande player europeu. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Temos todos os dados lançados para isso. A estrutura está toda feita. E, portanto, eu acho que é de salutar o trabalho que tem sido feito. João. Pá, é assim, eu acho que é muito significativo para nós, pá, e é uma confirmação da mudança de patamar. Nós, durante muitos anos, éramos vistos como estando comercialmente atrás sempre dos nossos rivais, e agora estarmos à frente dos dois com uma valorização no último ano de 35%, pá, mostra bem o que é o nosso crescimento desportivo recente e que está, de certa maneira, a ser transformado em valor económico e reputacional para o Sporting, que é uma coisa muito importante, porque antes olhavam sempre para nós de lado e como se fosse sempre um underdog e nunca contasses para as contas finais, e finalmente esse paradigma está a mudar. Epá, isto é, como o Guilherme estava a dizer, é o sucesso desportivo que sustenta toda esta valorização, e é aqui que temos que continuar a apostar. Portanto, exatamente. Isto, rapaziada, significa que temos que continuar a ganhar, e ganhar leva a que ganhemos atenção, atraímos patrocinadores, aumentamos as receitas, reforçamos a marca e continuamos a ganhar capacidade para continuarmos competitivos e cada vez mais fortes a nível europeu. E isto para mim é mesmo o grande mérito do Sporting atual. Epá, nós não ganhamos só jogos, nós estamos a conseguir capitalizar os nossos resultados com boas campanhas na Europa e com vendas de jogadores, como o Guilherme estava a dizer há pouco, para clubes de um patamar superior ao nosso, e chegam lá consolidados e chegam lá prontos para conseguirem dar o seu contributo num nível, infelizmente, não é? superior ao nosso, e no qual eu quero chegar um dia, e o caminho tem que continuar a ser traçado desta mesma maneira. Pá, o que mais me impressionou é estarmos em 19º lugar a nível mundial, pá, o que é muito bom. Superamos muitos clubes em Inglaterra, Alemanha, Espanha, pá, ligas muito mais fortes que a nossa e com muito maior poderio financeiro do que a nossa. E estarmos no top 20 é um sinal de que o Sporting já está a competir muito bem fora da dimensão exclusivamente portuguesa. Portanto, aquela tal questão do merchandise e tudo mais, começam-se a ver as nossas camisolas espalhadas pelo mundo inteiro, e isso antigamente não acontecia. Pá, mas agora há um desafio. Isto não é só dar palmadinhas nas costas. Pá, chegarmos lá foi difícil, mas manter-nos lá ainda vai ser mais difícil. E o Sporting precisa transformar este crescimento numa realidade sustentável, pá. E para isso precisamos estar continuamente na Liga dos Campeões, reter e valorizar o talento como temos vindo a fazer até agora, termos crescimento internacional a um nível cada vez mais sustentado e elevado. As receitas comerciais e de merchandising são muito importantes, e já falámos aqui também de o Sporting, de certa forma, estar a clientelizar os sócios e os adeptos, mas é fazê-lo de uma forma, de certa maneira, saudável e inclusiva, para que não seja muito disruptivo e porque não exista uma pedrada muito grande no charco. E, infelizmente, rapaziada, esta é a realidade do desporto hoje em dia, é um negócio, e é explorar a marca cada vez mais para além do futebol. Portanto, aquela tal aposta do lifestyle, das pessoas andarem com a marca Sporting para todo lado, sem estar exclusivamente ligada à componente desportiva e do futebol. Ou seja, aproveitar também já a nossa natureza do ecletismo para também,
transpormos a nossa marca para todas as fases da nossa vida, e isto é sem dúvida um motivo de orgulho para todos nós, mas uma responsabilidade também, ou seja, andar com a marca Sporting é motivo de orgulho e também motivo de que os nossos valores são outros, e temos categoria, temos humildade, mas também temos valor e sabemos reconhecer o nosso próprio valor. Portanto, hoje a discussão mudou. O Sporting é hoje em dia o clube português que tem a marca mais valorizada. Isso diz muito sobre a transformação do clube e é assim que nós queremos continuar, cada vez melhores, cada vez mais líderes e cada vez mais vencedores. André, alguma coisa para finalizar? Não, eu subscrevo na íntegra o que foi dito pelo Guilherme e agora pelo João. Se calhar 80 ou 90% dessa fatia desse crescimento são os títulos, não é? Sem dúvida, e as prestações europeias na Liga dos Campeões. E lá está, a dificuldade é manter este grau de exigência, por isso é que eu acho que devemos continuar a ser exigentes, não é? Podemos ganhar, mas se não ganharmos bem, temos que continuar a exigir, somos Sporting, temos que ganhar convincentemente. E é isso, é continuar no bom caminho. Não há muito mais aqui a acrescentar. Acho que vocês disseram tudo o que havia para dizer. Ok, então vamos às notas agora. Hoje começo eu, pode ser, para variar. Era sempre eu a última a dar as notas. Então, eu dou ao Rui Silva dou nota 5, porque 3 remates à baliza, um golo, sendo que não, para mim nem foi remate, foi um passe do meio campo e não pode ser, mas mesmo assim nas notas que dei anterior foram ainda abaixo do 5, por isso nada mal, dou-lhe nota 5. O Fresneda, eu dou nota 5, o Fresneda não teve bem, não participou ofensivamente em lance nenhum, mas um pouco, ele acaba por ser vítima um pouco do Sporting também não ter saído, mas não me pareceu que ele teve bem. Pelo seguinte, ele teve 14 perdas de bola, que é bastante, em 50 e tal vezes que teve a bola, e é isso, e teve pouca participação ofensiva, daí dou-lhe nota 5. O Maxi dou nota 8. O Maxi vou-lhe dar a nota, e eu para dar nota 8 porque para mim foi o melhor jogador do Sporting, não só pelo gol que fez, que arrancou logo facilitou, né? Em termos de tudo aquilo que pudesse suceder depois. Aquele gol trouxe a calma, e o facto de ele estar com a abraçadeira de capitão foi significativo, e pode ser que seja um bom indício de alguma coisa boa que esteja para vir aí. Mas para além do gol, ele teve 10 recuperações de bola, 10, o Maxi teve um desarme num lance perigoso, poderia ser perigoso deles, né? E 43 passes que ele fez, 40 passes certos, ou seja, ele errou 3 passes. Então, nota máxima para o Maxi para mim, que é a nota 8. O Bá dou-lhe nota 7 pela estreia, por tudo aquilo que vocês disseram e pelo que eu já disse ontem na live, tirando os tais erros de passe que ele de facto teve, mas talvez houvesse ali algum nervosismo por ser a estreia, mas depois no resto, fisicamente, a velocidade, a força, tudo, gostei muito do que vi, volto a dizer, então nota 7. Para além de que ele teve 2 desarmes, 5 recuperações, teve ele só não foi melhor nos passos, por causa do motivo que eu tinha dito, não é? E ao Debast eu não lhe dou nota 7, dou-lhe nota 6. Porquê? Apesar de que o Debast nos passos até teve melhor do que o Bá, não é? O problema é que, por exemplo, o Debast não teve desarme nenhum, vejam lá, e o outro teve 2, né, de lances perigosos, e só teve uma recuperação de bola, sendo que o outro tinha tido 5. Então não posso dar a nota igual aos dois, só por isso. Mas seria um 6,5, ok? Mas para não, como não há 6,5, tem que ser 6. O Altimira dou nota 7. Eu gostei mais uma vez da postura do Altimira. O Altimira não errou passe nenhum, por incrível que pareça, né? Quem teve com atenção viu, e mais uma vez fez um jogo ao nível dos que tem vindo a fazer. Para mim, dou nota 6 ao Doumbia, porque não posso dar a mesma nota que estou a dar ao Altimira, porque o Doumbia não teve tão bem, não é?
e dou nota, mas é tal história do 6,5, ok? Dou nota 7 ao Geni, pá, porque mais uma vez participa em 2 golos, faz um gol que é um gol que foi assistência e golo ao mesmo tempo, e depois teve outra assistência, né? Exatamente. Dou-lhe nota 7 também, pá, dou nota 6 ao Flávio um bocado mais desaparecido, da mesma forma que dou nota 6 ao Zalazar. O Zalazar teve melhor a defender do que a atacar, veio cá atrás até buscar mais vezes a bola do que, sobretudo na primeira parte, do que aquilo que contribuiu ofensivamente, pareceu-me perdido no campo, os dois, ele e o Flávio, aquilo que vocês já disseram, não é? Parecia que andavam perdidos, então dou-lhes nota 6, não posso dar mais do que isso. Epá, e ao Soares é assim, eu vou dar nota 7 ao Soares, pode parecer polémico, mas não é, porque para todos os efeitos foi aquilo que eu disse. Soares fez 3 remates só à baliza, a primeira parte também parecia que andava ali, a bola, a grande verdade é que também não chegava a ele, a gente também não pode querer que ele remate se a bola não chega a ele, mas mesmo assim fez um golo e é bom, pode ser que isso ajude a subir os níveis de confiança, tudo indica que ele vai ficar, que não há cá nada disso, que não põe a dizer que sai e tal, então dou-lhe nota 7. E aos suplentes, eu dou nota 6 a todos, menos ao Nélio e ao Quaresma. Ao Nélio e ao Quaresma dou nota 5. Tiveram abaixo, o Quaresma entrou nada, o Nélio entrou nada, e aos outros que entraram dou nota 6. Ok? Ao Rui Borges dou nota 3, dou-lhe uma nota a mais do que porque não posso dar igual ao que dei no jogo anterior, porque este jogo ele teve um bocado melhor, por tudo aquilo que nós já dissemos aqui na confraria, e então dou nota 3. Ficam aqui as minhas notas, e agora vamos aqui para as notas do João. Muito bem, então vamos lá, sem entrar assim em muitos detalhes técnicos como o Miguel fez. Para Rui Silva 4, por razões óbvias, não é? A mais um gol. Fresneda 5, ao Debast do 6, ao Bá do 8, ao Maxi do 8 também, para mim o melhor jogador em campo, não só pelo golo, mas também pelo contributo com a braçadeira. Para o Altimira dou 7, Dumbiá dou 6, Geni dou 7, Zalazar 6, Flávio 6 e Soares 7. Rui Borges dou 3, ok? E para quem entrou, Nel dou 5, o Nestori dou 6, o Pedro Lima dou 6, o Luís Guilherme dou 6 e o Quaresma dou 5. Ok, André. Então, a mim, muito rapidamente, Rui Silva dou 5, ao Fresneda dou 6, Debast dou 6, ao Bá dou 7, ao Maxi, para mim, também um dos melhores em campo, dou 8, Altimira 7, ao Dumbiá um 5, ao Geni vou dar um 8 também, que teve a participação nos 2 golos, acho que também merece. Ao Flávio e ao Salazar dou um 5, ao Soares vou dar um 6, foi boa a questão do golo, muito pelas 2 situações de passe, de egoísmo que mostrou. Aos substitutos, ao Luís Guilherme vou dar um 7, outra vez acho que entrou bem, acho que acho que está bem o Luís Guilherme. Ao Nel dou 5, ao Ness dou 6, ao Quaresma dou 5, e ao Lima foi pouco tempo em campo, mas até teve ali uma ação assim ainda fez um remate, ainda fez ali aquele remate ali que a bola desvia no outro, né? Vou-lhe dar um 6. E ao Rui Borges dou-lhe um 3. Ok, Guilherme. Bem, eu dei 5 ao Rui Silva. Acho que não temos que limpá-lo desta questão que é 3 remates à baliza, um anda a gol. Fresneda também dou 5, perdeu muitas bolas. O Bá 7, claramente o melhor defesa dos 4 em campo. Não estou a meter aqui o Maxi a nível defensivo, porque o Maxi dei 8. O Debate 6. O Flávio Gonçalves 5. O Geni 8, pelos dois lances de gol. O Altimira 7, faz um jogo espetacular com e sem bola. Acho que para mim, a malta que anda aí a falar de outro jogador que pode ir para outras paragens, nós estamos muito bem servidos, temos um grande número 6. Dumbiá 6, melhor na segunda parte. Eu acho que o Dumbiá, pelo que fez a segunda parte, até podia merecer um bocadinho mais, mas acho que depois no cômputo geral não merece mais do que o 6. O Zalazar 4, eu dei 4 ao Zalazar, porque a primeira parte do Zalazar é confrangedora, e eu falei com vocês isso no grupo. O Zalazar tem, eu contei, são 7 lances em que o Zalazar não consegue fazer uma recepção ao primeiro passo, ou seja, no primeiro passo, quando recebe a bola, ele tem que dar dois ou mais toques para receber a bola. E num jogador que custou 30 milhões de euros, eu acho que ele está muito pesado, não consegue fazer um drible, não consegue fazer um sprint, a bola parece que atrapalha.
Até há um lance na primeira parte que ele perde a bola sozinho do lado direito do campo, que ele vai à direita, perde a bola, deixa a bola sair, sem pressão. Pá, e o Salazar para mim foi o pior jogador em campo. Novamente, acho que tem que haver ali alguma alteração rápida, ou então o Salazar tem que ir ao banco, porque a condição física dele está muito má. E ao Soares, dei 7, e estou um bocado com o Miguel. Acho que ele teve uma participação positiva durante o jogo, mesmo até a nível defensivo. Acho que o Soares foi importante a nível defensivo, defendeu bastante, e o gol é um bom gol. No banco, dei 5 ao Nel, 6 ao Iracunda, 6 ao Luís Guilherme, parecendo que não aconteceu o Gênio, ele foi importante a defender também, ajudou ali bastante a fechar o lado esquerdo, que era o lado mais forte do Alverca. 5 ao Pedro Lima, e dei 4 ao Quaresma. O Quaresma entrou muito desconcentrado no jogo, falha de passes, meteu muitas vezes o Fresneda em situações em que tinha que se virar e bater a bola na frente porque não tinha opção, encostou muito o jogo ali para o lado direito. Passa a queimar, né? Era muito a queimar ali. Rui, e acho que não gostei muito do jogo da entrada do Quaresma. E aqui eu vou ser um bocadinho mais positivo. Eu vou dar 4 ao Rui Borges por 2 situações. Acho que teve coragem de mudar os 2 centrais e porque acertou nas substituições. E eu acho que isso fez diferença. Não cometeu os mesmos erros que tinha cometido nos últimos 2 jogos. E acho que foi melhor este jogo também por causa disso. Acho que o Sporting, como eu disse, o Sporting começa a ganhar o jogo nas trocas dos 2 centrais. Portanto, acho que hoje o Rui Borges merece um bocadinho mais do que a nota que lhe tinha dado no último jogo. Ok. Resultado para sexta-feira, Guilherme? Ora, resultado para sexta-feira, Rio Ave, Vila do Conde, certo? Eu vou dizer 2-0. 0-2, né? 0-2, sim. André? 1-2. João? 1-2 também. Ok. Eu também é 1-2. Foi sempre 1-2, desde o início. Algum dia há de acertar. Ainda nenhum de nós acertou o resultado nenhum. Ainda não. Mas pronto. Rapaziada, obrigado. Olha, mais uma confraria ficou aqui. Agradecer a vocês 3 mais uma vez. E, que o nosso Sporting ganhe na sexta-feira e que a gente continue rumo ao título, que é o mais importante. E obrigado a todos que estiveram aí a ver. Ficam convidados. Quinta-feira, sorteio da Champions League. Eu vou fazer a live durante o sorteio no YouTube 2, que é o RPZD 1906. Apareçam lá, que é para a gente, se aparecer lá a rabelhagem, a gente malha neles. Que eles devem aparecer, porque eles agora jogam às quintas-feiras, né? À quinta-feira os gajos já devem-se começar a habituar. E então devem aparecer. E então é isso, rapaz. Estás aí? Estou. Já está. Tive aqui uma quedazinha pequenina. Então é isso, rapaziada. Todos convidados. Desculpem lá, isto às vezes acontece. Estamos ao vivo, né? E pronto. Todos convidados quinta-feira a ver o sorteio da Champions. Apareçam e mais nada. Por hoje ficamos aqui. Obrigado vocês 3. Viva o Sporting, que somos os maiores. Rumo ao título. Isto é preciso é calma. Rapaziada. Rumo ao título. Vamos embora. Vamos a eles. Confiança. Bora. Forte abraço. E não vejam nada da imprensa. Boicota à imprensa. Que esses gajos só querem malhar na gente. Ok? Fica aqui a nota final. Não acreditem nada do que eles dizem. Esses gajos estão ao serviço daquelas forças malignas. Forte abraço.